Então, vamos fazendo a abertura, não é isso? Vamos iniciando aqui, em câmera lenta, para dar tempo. Vale a pena. Bom, mais uma vez, eu cumprimento aqui o IRI, na pessoa do Dr. Valfrido Vardi, e o IDP, na pessoa de Francisco Mendes, Gilmar Mendes, por promover esse evento extraordinário, um evento ímpar, e que eu tenho a convicção de que fará muito a diferença no que diz respeito a tudo que foi ouvido aqui, debatido, discutido, com pessoas da maior relevância, tanto do setor público como especialista no setor privado, como é o caso do Bruno, que preside a ONG Sou da Paz, o Instituto Sou da Paz. Então, isso está sendo riquíssimo esses 2 dias, e nós pretendemos um protagonismo após terminado o seminário. Não queremos fazer parte, não estamos querendo ser o dirigente, o ministro, fazer o papel de ministro ou de governo, mas é a nossa obrigação como cidadã colaborar com as políticas públicas, fornecendo informações. E agradecer a todos os palestrantes que se dispuseram a vir a Brasília, de longe, de fora do país, para ajudar na reflexão e nas opiniões e experiências que cada um tem. Bom, o nosso tema agora é políticas de controles de armas e munições no Brasil. Eu confesso que fiquei um tanto chocada, porque eu fui na internet buscar as matérias antigas, né, do ano passado, de 2022, do último ano do governo anterior, durante o período, e do ano de 23, que já era o novo presidente, e é impressionante. Tem toda a legislação, tudo que foi feito, decreto publicado, mas passam alguns dias e meses e anos, talvez a gente esquece a gravidade de tudo isso. Então, lendo todas essas matérias, até repetidas, assim, quase que com o mesmo conteúdo, foi me chocando de uma tal maneira. Eu sou psicóloga de formação. Qual é o motivo? O que motiva um ser humano gostar tanto de armas de fogo? Não estou discutindo e nem querendo intrometer no gosto alheio. Quem sou eu? Mas aquilo que eles acham que é um direito individual de ter arma, como é um direito individual de ter carro, de ter um grande aparelho de som, mas tudo tem regra na vida. Então, eu não posso usufruir do meu direito afetando o direito coletivo. Então, arma traz insegurança para a coletividade, embora seja até um direito seu, segundo as normas. Eu não posso pegar um carro, que é um direito meu, que eu comprei, e andar em alta velocidade em lugares inadequados e que não se impõem. Então, eu fico muito impressionada com a rapidez que as pessoas se apossam de um direito individual sem pensar no coletivo. Eu não tenho horror a armas, não se trata disso. Eu só fiquei muito impressionada com o volume do que foi feito nos últimos 4 anos. É uma coisa que não é natural, não é normal uma quantidade dessa em comparação à população brasileira. Tem que haver alguma coisa por trás disso tudo. Alguma coisa que boa não será, se nós aprofundarmos. Então, nós entramos olhando, estudando sobre os CACs, né? CACs, que são centros de treinamento de esporte, de caça e tudo mais, mas que foram inclusive, criados pelo próprio crime organizado, como constatou a Polícia Federal. Né? Isso já antes desse governo, já no governo anterior, a Polícia Federal já tinha tomado pé dessa situação, CACs de fachada, para repasse de armas. Né, uma infinidade de clubes. Eu falei, um dia que eu morava, quando todos os dias anunciando criação de CACs, e a imprensa comentando, eu falei, que gosto repentino é esse no povo brasileiro, e que, de repente, todo mundo quer atirar, todo mundo quer caçar, todo mundo quer aprender. Então, eu detesto os exageros. Eu acho que nada na vida pode ser muito para o mar nem para a terra. Eu acho que o equilíbrio aristotélico. Né? Então, eu acho que o meio é sempre algum lugar que nos dá mais conforto. Mas nós estamos aqui para debater esse assunto. De fato, foi exagero? Ou eu que estou sendo exagerada? Ou eu que fiz uma leitura equivocada? Então, vamos ouvir os especialistas. Bruno, como eu disse, Bruno Langiani, pronunciei assim? Langiani?
consultor sênior do Instituto Sou da Paz, tem um trabalho e um longo nesta área, e apesar de jovem, mas tem experiência e muito para nos ensinar. E o doutor Daniel Belchior, esse lugar que o senhor está passando férias tem que ser muito bom, viu, doutor? Para o senhor não estar aqui conosco e nessa dificuldade toda para falar. Mas muito obrigada por esse empenho seu, mesmo estando de férias, contribuindo com o nosso país. Delegado de Polícia Civil do Espírito Santo. Vocês vão entender por que ele foi um convidado especial aqui no nosso seminário. Então, eu vou abrir 10 minutos para cada um, para fazer a sua exposição do que achar conveniente, e depois nós começamos algumas perguntas e algumas dúvidas, se é que vão aparecer. Por favor, então, vamos começar com o Bruno Langiani. Pode iniciar suas palavras, seus 10 minutos, por favor. Qual foi o foco seu de trabalho? Qual é o seu foco de trabalho? Descreva o que você tem feito pelo país. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a senadora Cátia Abreu, tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Também o doutor Daniel, sou um admirador do trabalho dele, e também agradecer por ele estar abrindo mão aí das férias para falar com a gente, até no fuso horário esquisito. Deve ser umas 10 da noite lá em Londres. Ele, enfim, mostra um pouco do compromisso e da vocação que ele tem com a coisa pública, né? Bom, o Instituto Sou da Paz é um instituto que trabalha pela sociedade civil, apoiando políticas públicas para a redução da violência, né? E a senadora falou muito bem, né, que, enfim, acho que a opinião pessoal de alguém gostar ou não de armas, ela deveria ser relevante para a discussão da política pública, né, senadora? E a questão que eu tenho falado arma de fogo no Brasil, ela é um elemento central da nossa violência, né? Então, assim, se no mundo a gente tem uma média de 40% dos homicídios com arma de fogo, no Brasil é 70%, às vezes 80%. Por volta de 90% das roubos de veículos no Brasil, segundo as pesquisas de vitimização, são com arma de fogo também, né? Então, interessa pouco se a gente gosta ou não gosta, a questão é que quem está trabalhando com a coisa pública precisa ter um elemento da arma de fogo para trabalhar, né? Então, para além, enfim, do custo da violência em si, a gente tem toda a questão do que isso gera de intranquilidade no ambiente de violência doméstica, né? Dessa posse de arma gerando acidentes, suicídios em ambiente doméstico, gerando feminicídios, e questões de custos sociais, né? Olhando, por exemplo, para o Rio de Janeiro, quando a gente olha que essa violência, esses tiroteios, fechando escolas e prejudicando a educação de várias crianças, fechando postos de saúde, deixando com que pais não consigam sair para trabalhar, e aí muitas vezes acabem perdendo renda. Tem toda uma questão econômica e social envolvida nisso, né? O que eu queria um pouco trazer dessa discussão primeiro, que o item de controle de armas e controle de munição, ele não é uma política que a gente trabalha com um eixo só, né? Ela tem um olhar para essa regulação que a senadora estava comentando, o que a gente tem em termos de regras e como isso impacta em quem vai comprar, em como vai circular com essas armas. A gente tem a discussão sobre fabricação e comércio, a gente tem a discussão sobre fiscalização de grupos vulneráveis, isso que o doutor Daniel vai trazer, que é a questão do mercado do crime, como identificar as fontes das armas, identificar as fontes das munições, ir atrás de traficante de arma, conseguir aumentar o custo do crime para ter acesso a essas armas. A gente tem questões de campanha de entrega voluntária, a gente tem questões de armazenamento seguro de armas. Então, todos esses episódios que a gente vê de fórum, delegacia que é roubada, e aí uma arma que deu tanto trabalho para a polícia tirar de circulação, voltando para a mão do crime. Então, tem uma série aí de eixos que precisam ser trabalhados simultaneamente para a gente conseguir ter, primeiro, uma criminalidade menos armada, e depois trazer uma sensação maior de segurança para a população. Por que é tão importante essa discussão da lei, dos decretos, das regras para a compra de armas? Porque no Brasil, apesar de que, enfim, muita gente achar que o principal problema das armas do crime
é um problema estrangeiro, a gente verifica nas pesquisas que foram feitas por polícias, por institutos, que, com exceção de alguns perfis de armas, como, por exemplo, às vezes, fuzis, armas maiores, metralhadoras, submetralhadoras, a arma do crime comum no Brasil ainda é muito arma curta, arma de porte, revólver, pistola. E quando a gente olha para entender qual é o perfil dessa arma, a esmagadora maioria dessas armas são nacionais. Então, Taurus, Rossi, até fábricas que já fecharam no Brasil, que fecharam na década de 70, ainda você pega a arma hoje com a criminalidade, né? Então, eu até peguei alguns dados do DF, né, aproveitando que a gente está em Brasília, eu tinha mandado também para a senadora os dados de Goiás. Toda essa discussão do que a gente teve, dos vários decretos do governo Bolsonaro, liberação do número maior de armas, liberação de armas mais potentes, eu acho que aqui o DF é, inclusive, talvez um laboratório que mais mostre como esse impacto se dá, né, no que sai no Diário Oficial com o que acontece na rua, né? Então, para dar um exemplo, o DF, em 2018, apreendeu 62 pistolas. 2018, antes do decreto mudar, né? Em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, o DF apreendeu 325 pistolas. Então, assim, apreendeu no crime, né? Então, 325. Então, as pistolas, dentre todas as armas apreendidas no ano de 2018 no DF, elas eram 2%. Agora, no ano de 2022, no último ano, isso foi quase 1/4 das armas apreendidas. E por que subiu tanto pistola? A pistola, especialmente a pistola 9mm, que foi um calibre que foi liberado para civis, foi a arma mais vendida no mercado civil durante os anos do governo Bolsonaro. Então, o que acontece no mercado legal, ele tem uma repercussão no mercado ilegal, e o DF talvez seja o exemplo mais claro de um crescimento muito grande dessas armas, que nesse caso são armas semiautomáticas, né? Então, alguém vai falar, bom, mas tanto faz se o bandido vai assaltar com revólver ou com pistola. Não, não é verdade, porque a maioria dos revólveres que são apreendidos é calibre 22, calibre 32, calibre 38, e o 9mm é um calibre mais potente. A pistola, em comparação com o revólver, leva mais munição, dispara mais longe, recarrega mais rápido, e tem um poder de letalidade maior. Então, essa mudança de o crime tá trocando armas mais velhas, armas mais antigas, menos potentes, por armas mais potentes, é algo que tem um impacto bastante grande para a segurança pública. Mas, para além dessa arma do crime, da arma que está no ladrão roubando no semáforo, na arma que está no ladrão roubando as pessoas no ponto de ônibus, o DF também, levantamento da Polícia Civil, mostrando que dos feminicídios, o DF teve um aumento de feminicídio, 51% dos feminicídios no DF foram cometidos com arma legal. Então, aquele cidadão que comprou a arma dizendo que ele queria proteger a família, que queria proteger o patrimônio, muitas vezes, aí, numa hora de um conflito conjugal, essa arma acaba sendo usada contra a própria família, né? Então, o que a gente está discutindo aqui não é proibir a arma do civil, proibir a compra. O que a gente está dizendo é a gente precisa entender o impacto que as armas de fogo têm na vida da população, e a gente precisa procurar um regulamento que faça sentido, que tenha uma fiscalização. E aí, já entrando nesse tema da fiscalização, para terminar essa minha primeira rodada, a gente teve uma auditoria do TCU, que eu até mandei para a senadora, de março agora, né, super recente, que talvez seja o maior diagnóstico que já foi feito na questão de armas de fogo desde a CPI do tráfico de armas de 2006, a CPI do Congresso Nacional. Não sei quem teve a oportunidade de ler esse relatório, e o senhor da pasta está acompanhando essa auditoria do Exército desde o começo. Ali tem coisas que, acho assim, é difícil alguém não arrepiar o cabelo lendo aquele relatório. Então, algumas coisas que aparecem ali. 5.000 pessoas, 5.000 CPFs de gente que tinha certificado de registro no Exército Brasileiro ativo, certificado válido, então gente que podia comprar arma, ter arma, comprar munição, estavam no sistema de execução penal. Então, eram pessoas que estavam em cumprimento de pena, né, e que estavam com esse CR ativo, com esse arsenal ativo. A gente teve, acho que eu até puxei aqui, quase 3.000 pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto, e aí, enfim, vocês que são operadores da segurança, vários aqui sabem que, para você checar o banco de dados do CNJ, você não precisa ter senha, qualquer pessoa entra lá, coloca o nome, sabe se a pessoa tem um mandado de prisão em aberto.
mas o Exército aparentemente não faz essa consulta para liberar, pelas regras do Bolsonaro, 60 armas para um CPF, podendo ser até 30 fuzis. Então, o que a gente está dizendo não é precisa acabar com o tiro esportivo, precisa acabar com o clube de tiro. O que a gente está dizendo é o seguinte, se você vai ter uma regra que está liberando 30 fuzis para um CPF, é preciso que haja uma fiscalização, né? E isso não está acontecendo. A outra coisa que é também de arrepiar é que o sistema de controle de munições no Brasil, o sistema que o lojista lança a munição para dizer que a senadora comprou 50, comprou 100, é um sistema que deveria ser do Exército Brasileiro, mas é um sistema que é gerido pela empresa que fabrica a munição, né? Então, tem um claro conflito de interesse ali, mas, se fosse só isso, estava bom. O problema é que é um sistema, e a auditoria do TCU, convido vocês a lerem o relatório, os auditores do TCU entraram no Exército, logaram como se fosse um lojista e começaram a tentar fazer vendas. Venda sem CPF, ele aceita? Aceita. Venda com CPF de pessoa morta funciona? Funciona. Venda de munição com CPF de menor de idade funciona? Funciona. Venda sem o certificado de registro, sem o lojista inserir, o sistema da CBC aceita, e vamos ser muito francos, né? É uma empresa privada que tem todo o direito de gerir o lucro, então, para ela, quanto mais vender munição, melhor. Então, o TCU identificou 2 milhões de munições vendidas em situações irregulares que o Exército não estava fiscalizando. Então, e aí, fechando essa minha primeira intervenção, o que a gente está defendendo é, considerando que esse é um artefato que gera 40 mil mortes por ano no Brasil, que é tão utilizado no crime de rua, é preciso ter uma fiscalização, e eu acho que o Dr. Daniel vai poder comentar coisas que vocês estão vendo todos os dias nos jornais, várias dessas brechas que foram criadas no regulamento anterior, especialmente nessa categoria dos CACs, estão sendo usadas pelo crime organizado para se armar, para comprar fuzil, que está sendo usado em crime de roubo a banco, para desviar armas e munições para facção de tráfico, para milícia. Então, o que a gente acha que precisa fazer uma discussão, e a senadora viu muito isso no parlamento, é menos a discussão de quem gosta e quem não gosta, e assim, quais são os problemas identificados e como a gente melhora essa política. Ok, doutor, obrigada. Exatamente esses números que eu queria que as pessoas refletissem, que estão nos ouvindo. Como é que pode dar uma autorização para um ser humano ter 60 armas ou 30 fuzis? O que um ser humano quer com 30 fuzis? Não é uma coisa habitual, gente. Não é uma coisa normal, que possa ser chamada de normal, uma questão dessa. Eu vejo duas hipóteses com a minha experiência de vida e a minha idade. Eu não posso tirar da minha cabeça que isso ou é uma pessoa doente, obcecada por proteção, que tem algum problema, ou isso aqui é uma autorização para vender armas ao léu, de toda sorte, a quem interessar, né? Ou favorecendo as empresas de armas. Porque a quem interessa um tanto de arma desse? Já viu o preço de arma? O preço das armas são preços elevados, né? Então, não é qualquer um que pode ter isso. Mas, muito obrigado pelas suas informações. E agora chegou o currículo dos participantes. Agora eu faço questão de ler. Bruno Langiani é consultor sênior do Instituto da Paz e analista de dados do Conflict Armament Research. É advogado formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. É mestre em Public Administration, Administração Pública e Políticas Públicas pela Universidade York do Reino Unido. Parabéns pelo seu currículo. Passo a palavra agora por 10 minutos para o delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, Daniel Belchior. Daniel é delegado do Espírito Santo, da Civil, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, e coordena o programa Desarme. Quero registrar que é o único estado do Brasil que tem uma delegacia específica para esse fim, combater apenas e buscar o desarmamento, o rastreamento de armas, explosivos e munição. Então, parabéns por essa iniciativa, doutor, e também é coordenador do Laboratório de Lavagem de Dinheiro.
professor da Academia de Polícia Civil do Espírito Santo e da Escola de Serviço Público do Espírito Santo, graduado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, autor de obras e artigos. Parabéns, Daniel, pelo seu currículo, e você tem 10 minutos. Boa tarde a todos, a todas. Já devidamente apresentado, né, pela doutora Kátia, cumprimentar o Bruno, a doutora Kátia. É uma grande honra poder participar de um evento de tamanha importância, né, e poder compartilhar com os presentes sobre a minha experiência em investigações, em pesquisas na área de arma de fogo, munições, e assim poder trazer algumas boas práticas que podem ajudar exatamente na política de controle de armas e munições. Antes de começar, também gostaria de agradecer o convite ao IRI, ao IDP, assim como todos que se dispuseram a estar presente e acompanhar a nossa apresentação. Bem, então, a mim coube falar um pouco sobre as experiências à frente da unidade no combate ao tráfico de armas, munições e explosivos, né? E assim traduzir, né, os proveitos para uma regulação responsável e tratar também dos temas que já foram até abordados pelo Bruno momentos antes. Normalmente, eu coloco que o ponto de partida para uma análise efetiva do comércio ilegal de armas de fogo, ele parte necessariamente sobre a origem das armas de fogo e munições. Então, dentro de 3 cenários que a gente identifica, né, a gente tem o tráfico interno, que é exatamente aquele tráfico oriundo de pessoas que têm o porte de arma ou são CACs, enfim, que acabam ou tendo o seu equipamento roubado ou agindo de má fé e realmente vendendo, colaborando com o crime organizado, enfim. O tráfico internacional, que seria oriundo, obviamente, da transposição das fronteiras do Brasil, as armas vindas de fora, e as armas de fabricação ilícita, né? Que são aquelas armas que são fabricadas artesanalmente ou montadas a partir de peças oriundas de fora do Brasil também. E qual seria, né, a melhor forma de a gente iniciar um trabalho de identificação, de investigação com relação ao comércio ilegal de armas de fogo? Simplesmente através da correta identificação e do correto rastreamento, ou seja, um rastreamento bem sucedido, ele permite que nós, operadores da segurança pública, consigamos, na verdade, apurar e chegar até a origem dessa arma, e aí atribuir a responsabilidade necessária por todas as pessoas pela qual a arma percorreu o caminho. Então, a correta identificação e rastreamento é o básico, na verdade, do trabalho para um combate efetivo ao tráfico de armas. Então, a gente tem isso em mente, no entanto, a gente tem a primeira problemática, que é a falta de capacitação de profissionais de segurança pública, esse é um dos pontos, né? Para realizar uma identificação de arma de fogo, um rastreamento específico, e a gente identifica até que muitos profissionais, não só da segurança pública, né, mas também do sistema de justiça, não têm o conhecimento até da própria dualidade, né, da regulação do controle de armas. Não sabem que existem 2 sistemas diferentes, então, que existe o Sigma, que existe o Sinarme. Então, normalmente, muitas das armas de fogo deixam de ser rastreadas e a gente deixa de imputar responsabilidade penal a diversas pessoas em função dessa falta de capacitação, que eu vejo como extremamente necessária. E para os que conhecem os problemas, a gente tem outras questões. Para os que conhecem, na verdade, né? Quem tem conhecimento do Sinarme, que é vinculado à PF, o Sigma, que é vinculado ao Exército, a gente tem os problemas de dentro do próprio funcionamento do rastreamento. Como o Bruno já colocou, a gente tem um grande problema relacionado ao comércio de munições, porque as munições, na verdade, a gente tem o sistema Sicoven. No entanto, o Sicoven, apesar de ser um sistema que ele seria do Exército, né, por previsão legal, seria um sistema do Exército, mas, na verdade, quando você vai buscar, né, o domínio
do software que você usa para busca, ele está registrado em nome da CBC, o que para mim é um paradoxo em si. Na verdade, o fiscalizado é proprietário do sistema do ente fiscalizante. Então, para mim, isso já soa assim, bem absurdo, mas é o que acontece hoje no Brasil. E como o Bruno colocou, a gente tem alguns absurdos que ocorrem também com relação aos lançamentos ocorridos dentro do Sicovem. Basicamente, eu já tive acesso, basicamente uma planilha de Excel. Então, você pode lançar qualquer coisa lá, qualquer número para qualquer pessoa, que você vai ter o lançamento lá e vai justificar uma venda de munição. Então, é algo muito preocupante, é um gargalo que as pessoas não têm noção do que é o Sicovem e o problema que isso pode gerar. Tanto que a maioria das vítimas que vêm nos procurar na delegacia são CACs, porque não reconhecem as vendas que são lançadas em seu nome. Então, alguns lojistas de má-fé acabam utilizando o CR de algum CAC para justificar vendas que às vezes são desviadas, são de munições desviadas. Então, já tivemos várias operações aí, não só no Espírito Santo, mas no Brasil todo com relação a isso, e até então nada foi feito. E é um sistema que, por previsão legal também, é um sistema que a Polícia Federal deveria ter acesso, e até hoje a Polícia Federal não tem acesso ao sistema, o que me causa mais estranheza ainda. É uma portaria de 2006 e a Polícia Federal não tem acesso. Então, a demanda que é realizada, tanto por mim ou pelos colegas da Polícia Federal, ela é toda burocratizada, porque você tem que fazer uma solicitação, o Exército é um pouco mais engessado nesse ponto, a gente tem que fazer uma solicitação, e isso tem que passar por toda a cadeia até chegar ao comando para a gente ter uma resposta. O mesmo com relação ao Sigma. O Sigma ele vai gerir, na verdade, as armas que estão registradas ali pelo Exército, e no Sigma, nenhuma polícia civil do Brasil possui acesso ao Sigma. Então, isso coloca não só todo o sistema de arma em xeque, mas coloca, na verdade, a fragilidade do operador de segurança pública diante da uma apreensão de arma de fogo ou da condução de uma pessoa que se alega, por exemplo, um atirador. Porque a pessoa vai falar que é um atirador, vai apresentar um documento e o delegado de polícia de plantão não vai conseguir conferir sequer se o documento é verdadeiro, se a pessoa está falando a verdade. Então, é algo que realmente é muito preocupante, apesar de a gente já ter uma luz no fim do túnel com relação a as alterações, vão implementar a unificação dos sistemas, né? Acredito que até 31 de dezembro isso ocorra, pelo menos as informações de bastidores que me passaram foram essas, e a gente consiga resolver pelo menos esse problema, que já vai assim, melhorar muito mesmo, e vai facilitar que os órgãos de segurança pública, os órgãos de investigação consigam ter acesso aos dados que, na verdade, são imprescindíveis. E no Sicovem é mais absurdo ainda, porque eu, como delegado de polícia, exercendo uma função constitucional, eu não tenho acesso ao Sicovem. Mas um lojista, uma pessoa que abre uma loja de arma de fogo, vai ter acesso a esse sistema que eu já fiz, inclusive, o pedido que me foi negado. Então, são questões que são muito complicadas. Então, assim, a gente trouxe algumas experiências, né, da Desarme para clarificar, na verdade, né, as questões que a gente vem colocado. No ano passado, a gente conseguiu deflagrar uma operação denominada Guarapari Drill. Quem quiser acessar o Google vai poder ver. Na Guarapari Drill, a gente conseguiu identificar um atirador que ele vendeu um fuzil 556 para o crime organizado aqui em Vitória, para uma das maiores facções aqui de Vitória. E esse fuzil foi utilizado numa situação de conflito com a polícia militar e contra rivais de outra facção. Então, a gente tem esse cenário em que um armamento que foi adquirido por uma pessoa que não tinha perfil nenhum para possuir um fuzil em casa, e esse fuzil acabou parando nas mãos de pessoas que deram um ataque em grupos rivais, ou seja, cometeram homicídios. Então, a gente tem só esse exemplo, e no caso, como deu tão certo, na verdade,
esse CAC ele resolveu expandir os seus negócios, então ele começou a querer vender para o tráfico do Rio de Janeiro. E aí começou a atuar para vender fuzis e munições no âmbito interestadual. Uma segunda operação nossa foi a Recall, que a gente conseguiu identificar uma fábrica clandestina de munição. Daniel, doutor Daniel, seus 10 minutos já estão vencidos. Só para dar um pouco de dinâmica, mas nós vamos querer saber dessa operação, sim. O senhor poderia responder, nesse percentual da origem das armas, um percentual é o tráfico interno, o outro é internacional e outro fabricação caseira. O percentual disso? Quantos por cento vem de fora? Quantos por cento é o tráfico interno? A gente não tem como precisar, tanto que a gente não consegue, porque a gente não tem um rastreamento efetivo. A gente não consegue, na verdade, capacitar. Nas armas de fogo, você tem marcações específicas que fazem identificar se ela é originária do Brasil ou se ela é originária de fora. Só que a perícia que é realizada e a identificação que é realizada pelos policiais, ela acaba sendo um pouco aquém. Então, essas informações, elas de fato não são colocadas, então você tem uma estatística ali que não é fidedigna. Por favor, eu não compreendi. O Sicovem, ele é posse de quem? Quem é o dono do Sicovem? Qual é o órgão CBC. que comanda o Sicovem? Então, por lei, o Sicovem deveria ser do Exército. No entanto, o proprietário do Sicovem é a CBC. CBC. Ah, CBC. CBC, É. é a Ou empresa então que fabrica munições e armas. o dono do próprio, o vendedor é o dono, fiscaliza e é o dono desse banco. E o delegado de polícia não tem acesso, mas o dono da loja tem acesso. Há quantos anos isso acontece? Esse Sicovem existe, Daniel? Desde 2006, salvo o melhor juízo. 2006, muitos anos, né? Quase 20 anos. E ninguém nunca fez nada por isso, isso nunca foi contestado. A Polícia Civil nunca se manifestou, os secretários de segurança pública desse país, os 27 estados, isso nunca foi colocado em xeque? O fato da Polícia Civil não ter acesso ao banco de dados de vendas de armas, munição e explosivos? Nós, da Polícia Civil do Espírito Santo, né, a gente conseguiu atravessar um ofício, só que a decisão de concessão de acesso a esses sistemas, na verdade, eles são deferidos pelo DFPC, que é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, que é vinculado ao Ministério da Defesa. Então, nós, como Secretaria de Segurança Pública, solicitamos, obviamente, no entanto, sendo vinculado a um órgão da União, né, a um Ministério da União e o Ministério da Defesa, eles têm autonomia para negar ou não. E agora, Daniel, aproveitando a deixa, a Polícia Federal assumiu agora esse papel do controle de armas e munições, certo? Como é que você acha que vai ficar a partir de agora? Eles me disseram, a Polícia Federal, o delegado geral, que lá no Exército, 3.000 membros do Exército eram destacados para cuidar desse tema. E agora o tema foi para a Polícia Federal sem aumentar o efetivo. Como é que você acha que isso vai funcionar na Polícia Federal? Vai ficar do mesmo jeito? Você acha que melhora ou nada vai acontecer? Qual a sua opinião? Bem, minha opinião é que acredito que do jeito que está, toda mudança eu acho que é válida. Inclusive, estando com a Polícia Federal, acredito que os estados vão ter uma facilidade maior de ter acesso, de poder solicitar algumas informações específicas, ter um acesso mais amplo. Então, acredito que vai facilitar para os estados. Com relação ao efetivo, eu não sei, porque normalmente hoje, com a modernização, novas tecnologias, né, a gente consegue reduzir o tamanho do efetivo investido em tecnologia. Eu não sei se é o caso, não tenho conhecimento de que forma isso está sendo feito na Polícia Federal, mas é algo que realmente é uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de pessoas que vão ter que ter atendimento. Então, acredito que vai dar trabalho,
Tanto que até agora, né, demorou, tem mais de um ano, né, que foi determinado isso, e não saiu ainda, porque exatamente é uma quantidade de dados muito grande que precisam ser tratados para poder ser utilizados Você continua sem pelos acesso ao policiais. Sicovem. O Sicovem, ele não está nesse pacote. O Sicovem continua com o Exército e a Polícia Federal também não tem acesso. Ok. Aqui tem uma matéria do dia 22 de maio deste ano que diz que os CACs informaram ao Exército o desvio de 6.000 armas desde 2018. Por roubo, furto e perda. É um número expressivo, porque eles são obrigados a registrar. É um número estranho, bastante estranho, um tanto de armas desse que foram perdidos dos CACs. E a informação ainda complementa que só em São Paulo, 3.873 armas foram apreendidas, e dessas 3.873 armas apreendidas constavam no registro dos CACs. Quem diz isso? É o jornal? Não, o TCU. O TCU verificou que todas essas armas tinham o registro dos CACs, certo? Só 86 das 3.873, tiveram o registro como sendo furto ou extravio, certo? Então, é alguma coisa muito impressionante, difícil de compreender. Mas vamos lá, Bruno, me conta qual é o trabalho, como está a situação dos crimes patrimoniais, por exemplo, com relação a celular, carros, o que isso implica e qual o tipo de trabalho e pesquisa que o Instituto faz nessa área? Então, acho que tem duas perspectivas, né? A primeira é, ao fazer esses levantamentos de onde estão vindo essas armas que estão sendo usadas nesses crimes, a ideia é que essa informação seja usada para melhorar a prevenção criminal, né? Então, por exemplo, quando você faz esses serviços de apoio a uma Secretaria de Segurança, apoio ao Ministério Público para pegar 40.000 armas apreendidas e fazer o rastreamento delas junto com essas instituições, porque aí nesse rastreamento muitas vezes volta, olha, 20% dessas armas eram de pessoas físicas que foram roubadas, mas eu tenho outros 20% que apareceram como desvio de segurança privada. Então, eu já tenho lá um CNPJ que a polícia pode ir lá e fazer uma fiscalização para evitar com que essas armas continuem migrando para o mercado ilegal, né? Então, é você descobrir quais são esses pontos de desvio e se antecipar para que essas armas não sigam indo para lá. Para além disso, né, esses crimes, tanto de roubo de veículo como roubo de celulares, que é uma grande preocupação da população, especialmente por conta do latrocínio, né, desses crimes terminarem em morte, muitas vezes os estados estão atacando apenas pela perspectiva de policiamento ostensivo, de polícia militar, né? E é impossível a polícia militar estar em todas as esquinas, em todos os horários para fazer essa prevenção. É óbvio que você consegue, com as manchas criminais, colocar esse policiamento onde está mais acontecendo, mas o que a gente tem visto de mais inovador nessas áreas, tanto no roubo de veículo quanto de roubo de celular, é esse trabalho de investigação da Polícia Civil para atuar na receptação, né? Então, em São Paulo, a gente tem uma experiência muito interessante nessa questão de roubo de veículo, que é as operações de desmanche, que é uma operação que envolve prefeitura, envolve receita, envolve polícias, que vai nas lojas que vendem peças de automóveis para verificar a regularidade desse estabelecimento. Então, muitas vezes nem precisa necessariamente conseguir comprovar que aquela peça especificamente saiu de um carro roubado, porque só a falta de documentação muitas vezes é um indício de que aquele local está sendo usado para essa receptação. E no caso do celular, a gente tem essas experiências de uma checagem, né, informatizada desses e-mails, que são esse número identificador de cada um dos celulares, para você conseguir chegar a esses receptadores e também recuperar os celulares roubados para você diminuir a atração, né, financeira desse tipo de crime. Então, não só atacar do lado dos roubadores, mas atacar dessa atração financeira. E eu queria só falar uma coisinha... Intermediário, né, o que recepta. Exatamente. Ele comentou isso comigo na nossa conversa, e eu achei interessante ele colocar, mesmo que está fora do desarmamento, porque isso é um ponto importante. O receptador é a fonte, né, de abastecimento
desse sistema criminal. Então, esse episódio e essa forma de fazer, eu achei bastante interessante. Eu queria falar duas coisinhas dessa coisa da transferência da atribuição do Exército para a Polícia Federal, né? Como o doutor Daniel falou, obviamente essa transferência precisa ser acompanhada de policiais, de funcionários para dar conta desse trabalho, que demanda uma capilaridade, demanda conseguir visitar clube de tiro, conseguir visitar a loja de arma, mas é importante a gente dizer que tem um tanto dessa fiscalização que pode ser informatizada. Então, acho que o exemplo da auditoria do TCU ela é muito clara. A auditoria do TCU foi realizada com 4 auditores. Eles fizeram um cruzamento de todos os CPFs de CAC com Banco do Cadastro Único para ver pessoas que não tinham renda compatível com a arma. Pegar bancos abertos de gente que está com mandado de prisão em aberto. Então, assim, você não precisa de uma pessoinha checando CPF por CPF. Isso você faz informatizadamente. Então, o Exército, com 3 mil pessoas, não deu conta de fazer o básico, né? Então, obviamente, a gente vai cobrar da Polícia Federal e do Ministério da Justiça que esse recurso venha, mas não é só recurso. É preciso ter um olhar de como essas armas impactam no dia a dia. E acho que só para a gente não falar de má notícia, é importante a gente também comemorar as boas políticas, como por exemplo, a Delegacia Especializada do Espírito Santo. Mas no campo federal, é importante a gente falar também do Sistema Nacional de Comparação Balística, né, que agora está se fechando no Ministério da Justiça. O que é esse sistema de comparação balística? É muito parecido com o que a gente tem na esfera do DNA, né, de você ter muitos DNAs cadastrados e, quando você tem um crime, você joga esse DNA lá e você consegue identificar uma pessoa. Nesse balístico não é muito diferente. Você tem um projétil que foi retirado de um corpo de homicídio que você não sabe quem realizou e você vai cadastrando várias armas apreendidas em todos os estados da federação e esse banco é unificado. Então, isso já está acontecendo no Brasil e tem sido muito importante para o esclarecimento. E ele está sob responsabilidade de quem? Quem toca é o Instituto de Criminalística da Polícia Federal, mas ele está integrado com todas as balísticas dos estados. Então, não sei se a senhora lembra daquele caso do serial killer em Goiás, que era um segurança. Aquilo foi feito, a polícia conseguiu identificar todos os crimes que esse cara estava envolvido, mesmo sendo ele usava um revólver calibre 38, que em Goiás apreende 1.200 por ano. A polícia conseguiu fazer esse esclarecimento porque usou esse sistema de comparação balística. Agora, imagina isso integrado no Brasil inteiro. Então, acho que isso, assim, a gente critica muito as políticas que estão para melhorar, mas é importante a gente fazer o elogio desse sistema que fechou, né, essa rede brasileira, salvo engano, no ano passado, e acho que vai ser uma ferramenta muito importante, já está esclarecendo vários roubo a banco, que essas quadrilhas atuam em vários estados, e você pega lá o estojo que foi de munição que foi usada, e você joga no sistema e, esse caso de Goiás bateu com o de Araçatuba, bateu com outro caso, e você vai fechando esse cerco contra as organizações. É compartilhar dados, gente, é o que nós estamos ouvindo aqui desde ontem, o dia todo. Vários especialistas em várias áreas, colocando a questão da individualização do banco de dados, de uma polícia, da outra polícia, polícia 1, polícia 2, polícia 3. Quer dizer, o Sicovem não é compartilhado e esse de balística já é compartilhado com o Brasil inteiro. Então, porque se isso está dando certo, por que não fazer com os demais imediatamente? Eu sempre digo que o que o servidor público produz não é dele, é do povo brasileiro, falando uma expressão bem popular e, às vezes, até muito política, mas é do povo brasileiro. Vou falar de quem? Da sociedade brasileira, talvez fica mais bonito. Mas é do povo, então isso não é coisa particular. Ela precisa ser compartilhada a benefício desse contribuinte que ajudou a pagar essa conta, né? Ou pagou ela toda. Bom, doutor Daniel, conta para nós sobre a operação que você descobriu, desbaratou sobre as armas caseiras, a fabricação, os vídeos ensinando no YouTube como é que faz arma. É interessante, até um pouco engraçado. Diga aí para nós, doutor, como é que foi? Ficou famoso, apareceu no Jornal Nacional, foi amplamente divulgado. Eu fico feliz com isso, porque as boas coisas, quando acontecem, precisam ser homenageadas. Por favor, nos conte aí. Pois então, essa operação ela se iniciou há basicamente 2 anos atrás, e quando a gente começou a investigar a questão de armas caseiras, né, que são as fabricadas numa oficina de casa ou então numa garagem mesmo, com instrumentos mais simples. Então, isso é uma realidade do Espírito Santo e de alguns estados específicos.
as pessoas conseguem fabricar submetralhadoras, armas calibre 12, isso com material, por exemplo, de sucata, e são altamente letais. Então, a gente tinha esse foco de atuar de forma estratégica, de tirar um pouco dessas armas, né, dentro da nossa realidade, a gente conseguir tirar estrategicamente essas armas de fogo da mão do crime organizado, que é um grande investidor desse tipo de armamento. Então, nós iniciamos primeiro com uma dessas pessoas que fabricava armas de fogo, nós começamos indagando sobre como ela teria aprendido todo esse conteúdo. E dentro da entrevista, né, ele acabou confessando que, na verdade, ele trabalhava como mecânico e, diante de assistir vídeos, né, de uma plataforma de vídeos específica, ele acabou aprendendo como fazer uma arma de fogo do zero. Então, ele começou a fabricar. E, a partir disso, a gente começou um trabalho árduo, dificultoso, de fazer o levantamento de vídeos de canais que ensinavam a fabricação. E aí foi quando nós nos deparamos com um susto, nós tivemos um susto, uma grande surpresa, que dentro dessa plataforma de vídeos, a gente conseguiu identificar não só tutoriais específicos, né, mostrando passo a passo de como fabricar uma arma de fogo, mas também comércio dessas armas de fogo que eram fabricadas, comércio interestadual para pronta entrega para qualquer lugar do Brasil, e também comércio de PDFs de como fabricar uma arma de fogo dentro da sua própria casa. Então, isso assustou um pouco e justificou a quantidade de armas de fogo caseiras que a gente apreende hoje no Espírito Santo. Então, a gente entrou primeiro com uma medida administrativa contra a empresa, solicitando a remoção, com base, inclusive, na própria política de armas da empresa, nas diretrizes fixadas, né? Até por uma questão de governança, né? Só que não foi deferido, para nossa surpresa também, e a gente entende por quê não foi deferido, porque acaba que esses vídeos, em função da quantidade de visualizações, eles geram lucro, né? No total, a gente identificou que foram 110 milhões de visualizações de vídeos ensinando a fabricar armas de fogo, mais de 1.000 vídeos, e nos canais eram em torno de 800 a 900 mil inscritos. Então, eram pessoas que assistiam diuturnamente ali como fabricar armas caseiras. E acabou que, em dezembro do ano passado, a gente deflagrou uma operação também, em que conseguimos desarticular uma fábrica clandestina de arma de fogo, que, novamente, o grande mecânico lá das armas de fogo, né, e o grande armeiro lá, ele confessou que também aprendeu tudo na plataforma de vídeo. Então, ele falou assim, não, eu aprendi tudo na plataforma de vídeo, mas do nada, desde das peças, do começo até o final. Então, a gente conseguiu identificar isso, e na verdade, era uma família, né, que se dedicava ao tráfico. Essa família, ela vendia para uma maior facção do tráfico de drogas aqui da Grande Vitória, né, do Espírito Santo. Só de projeção, a gente projeta que eles tenham movimentado quase R$500 milhão e fabricado em torno de 200 a 250 armas de fogo, no período que a gente conseguiu pegar, né? Então, é algo muito preocupante e a gente insistiu, na verdade, na remoção desse conteúdo. Porque, embora a gente tenha tido uma negativa administrativa, a gente tem um judiciário para se recorrer. E uma das grandes surpresas também foi a grande resistência da empresa a cumprir as decisões judiciais. Então, ao todo, foram quase um ano, basicamente, 11, 12 meses por aí, quase um ano de uma briga judicial entre a Polícia Civil e o Ministério Público para a empresa cumprir. E ela só acabou cumprindo quando chegou nas casas dos milhões a multa fixada pelo juízo. É impressionante, em nome da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, aí pode tudo, inclusive disseminar artesanalmente a construção de arma de fogo, produção de arma de fogo. Ok, obrigada, Daniel.
Bruno, você poderia nos dizer, eu não gosto de saber quem são os piores, eu queria saber quem são os 3 melhores estados, na sua avaliação, que têm feito um bom trabalho. Quando eu pergunto isso, é para ver se a gente pode copiar coisas, se pode inspirar os demais estados. Quais os 2, ou 1, ou 2, ou 3 estados que você destacaria no combate ao desarmamento? Eu acho assim, eu sou grande entusiasta dessa política de ter delegacias especializadas, né? Embora só tenha uma, né? Só o Espírito Santo. O Rio de Janeiro tem também, e o Distrito Federal tem uma delegacia que não tem as mesmas características, mas que já funciona. Porque o grande problema, senador, é que para muitas delegacias de polícia civil, o trabalho ele acaba, o trabalho do rastreamento da arma, ele não é um foco. Então, você aprender uma arma, um fuzil no roubo a banco, meio que muitas vezes ele considera que o trabalho está encerrado. E quando você tem uma especializada, na verdade, quando você aprende a arma, muitas vezes é quando você está começando uma investigação, né? Então, assim, veja só para resgatar esse caso do Dr. Daniel, você aprende uma arma artesanal. Em muitas delegacias do Brasil, teria acabado aí. Eles vão lá para dizer, olha, essa arma artesanal está sendo feita, a gente aprendeu outras parecidas com essa, com as mesmas características, aprendeu. Vou conversar com esse investigado que foi pego com essa arma para saber de onde ele comprou. Aí descobre quem fabricou. Aí não para por aí, vai descobrir como ele aprendeu. Então você vai vendo que você não... tirar uma arma de circulação é muito importante, mas você descobrir qual é a fonte, fechar essa fonte, tem um impacto muito maior. Né? Então, eu sou bastante fã dessa experiência do Espírito Santo, da delegacia especializada e da política de segurança como um todo, porque quando a gente olha o Espírito Santo, há 10, 15 anos atrás, era um estado que estava nos piores rankings de violência, questão do sistema prisional, tudo muito ruim, e a gente está tendo uma queda de homicídios bastante significativa. Em quanto tempo, Bruno? Eu acho que, assim, o Daniel vai poder me dizer, mas eu acho que de uns 15 anos para cá, acho que começou com essa questão de crise do sistema prisional lá, que teve a história das prisões em container, etc., e foi feita uma revisão de política pública, tanto do sistema prisional, mas também do foco de morte violenta, que ajudou a reduzir, e hoje o Espírito Santo eu acho que é um grande modelo. Mas você me perguntava também de, enfim, exemplos para outras políticas que preocupam muito, para crimes que preocupam muito o brasileiro. Então, essa experiência do Piauí com relação ao roubo celular da Polícia Civil, eu acho que é uma experiência que precisa ser mais documentada e replicada para outros estados, que está dando muito certo. E, assim, a gente sabe a repercussão que tem um roubo de celular para as pessoas. Muita gente trabalha com o celular, então ficar sem esse aparelho tem um impacto econômico. E acho que de roubo de veículo, eu acho que essa experiência das operações de desmanche, que eu acho que tem a experiência de São Paulo, mas outros estados replicaram, eu acho que são coisas interessantes que a gente deveria ampliar e ter um trabalho desse de escala nacional. E só para falar, acho que de um ponto federal, eu acho que o Centro de Rastreamento da Polícia Federal faz um trabalho muito bom em termos de arma de fogo também, com cooperação com os Estados Unidos, com cooperação com a Interpol, com cooperação com o Paraguai, e acho que a gente precisa, Estado, Polícia Federal, trabalhando juntos para a gente dar conta da complexidade desse problema. Ok. Muito obrigada. Doutor Daniel, para os nossos 10 minutos finais, vamos dividir aqui 4 e 4. Qual a recomendação que o senhor gostaria de dar para a segurança pública do país melhorar? Quais são os 3 pontos fundamentais que o senhor, como presidente da República, ou ministro da Justiça, ou chefe da Polícia Federal, o que o senhor faria em primeiríssimo lugar? 3 pontos. 3 pontos principais. O primeiro passa necessariamente pela capacitação dos policiais. Eu conversei até com a senhora antes, eu falava sobre a necessidade de um perfil para atuação em determinados casos, né? Mas não adianta nada você ter um perfil se você não tem a capacitação. Então, você tendo uma forma de capacitar, você tendo uma pessoa interessada e tendo a capacitação disponibilizada, você consegue grandes resultados. Então, eu sou um pouco autodidata, tento buscar muitas informações, cansei de buscar muitas informações ali, lendo o site mesmo do Exército, as portarias do COLOG, buscando, às vezes, informações com colegas. O Instituto Saúde da Paz é um dos grandes parceiros, né? A gente sempre troca informações, às vezes artigos, relatórios. Então, isso ajuda muito. Mas você ter a capacitação é um grande diferencial no âmbito da investigação.
Inclusive, a gente teve a oportunidade de participar de um curso sobre identificação e rastreamento com a agência americana, a ATF, que permitiu, inclusive, recentemente, eu fazer o rastreamento de uma arma de fogo do criminoso mais procurado do Espírito Santo. A gente conseguiu identificar que a arma saiu da Itália, chegou uma importadora do Paraguai, da importadora do Paraguai foi para uma loja paraguaia, e da loja do Paraguai foi para um cidadão paraguaio e veio parar nas mãos desse criminoso. Então, a gente conseguiu identificar a cadeia toda de sucessão, né? Por onde a arma passou. E aí, a partir daí, a gente consegue responsabilizar todos que estão atuando nessa cadeia de forma irregular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a senhora mesmo já falou, acredito que o compartilhamento de dados, informações, é uma grande chave. E também, em último ponto, que eu acho que está interligado, é a integração entre as entidades, entre as diferentes agências, né? Inclusive, esse rastreamento foi uma ação interagências. A gente conseguiu fazer a revelação por meio de um exame metalográfico no fuzil que estava raspado, e a partir daí, da polícia científica, a partir daí, conseguimos iniciar as diligências para eliminar qualquer hipótese de que essa arma fosse uma arma brasileira, e entramos em contato com a Polícia Federal, com o Centro Nacional de Rastreamento. A Polícia Federal, através do Centro Nacional de Rastreamento, entrou em contato com a DIMABEL, que é a Agência Reguladora de Armas de Fogo no Paraguai. Então, assim, só aí foram 4 agências, num trabalho que durou 3 semanas no máximo. Então, é um resultado importantíssimo, porque é mais um crime que se imputa a esse indivíduo que é extremamente perigoso, e é uma atuação interagência, que é o ideal. E o que eu também coloco, vou acrescentar uma quarta, uma atuação, no caso das armas de fogo, uma atuação em rede. Assim como a gente tem a Rede Lab, a Renarc, que vai sair agora, relacionada a drogas, é importante que a gente tenha uma rede no Brasil, né, das polícias civis, juntamente com a Polícia Federal, para ter essa troca, para ter essa difusão de informações, essas boas práticas sendo compartilhadas entre os colegas. Eu acho que é de suma importância. Muito obrigada, Daniel. Você, Bruno, você agora é o presidente, é o ministro, qual a sua recomendação que você daria para melhorar a criminalidade e a segurança pública, principalmente o sentimento de segurança que as pessoas estão perdendo? Eu queria resgatar um ponto que a senhora até falou na palestra da manhã, que eu acho que é fundamental para a segurança pública, que a gente precisa ter uma revisão de sistema prisional, porque enfim, esses espaços viraram, de fato, né, um espaço de recrutamento e de fortalecimento de organizações criminosas. Então, essa questão de redução de prisão provisória, a questão de redução de superlotação carcerária, para que a gente consiga tirar esse poder para recrutar das facções criminosas. Eu acho que a gente precisa, e ainda não teve uma política séria para enfrentamento de homicídios no Brasil, ainda que esteja em redução. Os patamares são muito elevados, 40 mil mortes violentas. É mais do que o México, é mais do que a Colômbia. E aí isso passa por 2 eixos, né? Vou começar pelo eixo de trás, que é a questão do esclarecimento de homicídios. O Solapaz faz um ranking nacional, e a maioria dos estados nem consegue fornecer dados para dizer quantos % dos homicídios esclarecem, então isso é muito grave, né? Então, se a gente tem uma transparência, por exemplo, para chegar e saber qual que é a taxa de mortalidade de cada unidade de hospital no Brasil, como é que a gente não tem essa prestação de contas no trabalho das polícias civis para o esclarecimento? E dos que conseguem informar, é 33% do esclarecimento do crime mais grave que existe, né? E aí, se a gente não esclarece, não sabe qual foi a motivação, quais foram as circunstâncias, qual era o perfil do autor, qual era o perfil da vítima, a gente não tem a informação de qualidade que vai embasar a política pública. Como é que eu faço prevenção se eu não sei exatamente como esses homicídios estão acontecendo, qual é o contexto, né? Então, acho que essa política de homicídios é bem importante. E, por fim, acho que colocaria essa questão, reforçaria essa questão da integração, tanto de agências quanto de bancos de dados, né? Então, assim, o doutor Daniel falou, e eu quero repetir, assim, se um policial da ponta vai fazer uma fiscalização numa rodovia do interior, no tablet dele, ele consegue fazer a consulta do CPF da pessoa para saber se ela está
com mandado de prisão em aberto, ela pega a placa do veículo, consegue saber se aquele veículo é roubado ou não, e para arma de fogo a gente não tem isso, né, ainda, porque tem um banco do Exército que é secreto, a questão do controle de munições não existe, então, assim, sem essa ferramenta do dia a dia para o policial, seja para fiscalizar se aquela arma está lista, se ele vai prender aquela pessoa ou não, seja para ele fazer uma investigação para saber se essa arma foi roubada, se essa arma foi desviada por alguém mal intencionado, sem isso a gente não consegue trabalhar. E aí, eu falei dos bancos de dados de registro de arma, mas todos os bancos de dados envolvidos com isso. Então, o sistema de vendas de munição, o sistema de rastreamento de munições por lote, né, que as polícias compram munições marcadas e muitas vezes você acha essa munição em local de crime. A gente teve aquele caso trágico da execução da juíza Patrícia Scioli, que o que ajudou a esclarecer o homicídio foi porque tinha uma munição marcada e a polícia foi atrás para rastrear e descobriu de qual batalhão saiu, e essa informação de qual batalhão saiu levou à prisão dos autores do homicídio, né? Então, assim, esse banco de dados ele já existe, essa informação já está lá, só que a gente não está deixando as polícias terem acesso a essa informação. Então, eu acho que essa cultura do segredismo, dos bancos de dados que são particulares, eu não compartilho, eu acho que isso é muito ruim para a segurança pública como um todo. Você falou, a sua segunda questão foi a redução de mortes por arma de fogo. E o segundo ponto seria o esclarecimento da causa dessas mortes. O que você acha que seria mais importante para essa redução, além da busca das armas, do desarmamento? Você acha que o desarmamento é o principal? O que está causando um nível tão alto de mortes por arma de fogo? Falha, ineficiência? Então, eu acho que o ponto do esclarecimento de homicídios é justamente porque a gente não consegue responder essa pergunta da senhora. Se eu não tenho o esclarecimento daquele caso, se a polícia não fecha aquele inquérito, as informações elas não existem, elas não vão ser criadas, não vão poder ser utilizadas. Então, assim, a gente fica muito assim, a maioria dos crimes acontece por disputa de tráfico, a maioria de casos acontece por motivação de discussões interpessoais. Tem alguns estados que podem falar isso porque esclarecem 80%. O Rio de Janeiro, por exemplo, esclarece. Quem esclarece crime? Santa Catarina está esclarecendo bem, Mato Grosso do Sul está esclarecendo bem. Na outra ponta, a gente tem Rio de Janeiro esclarecendo 15% dos casos. E então, Goiás? Goiás eu não lembro de cabeça. Certo. Mas o Rio de Janeiro esclarece só 15%. Então, assim, se alguém no Rio de Janeiro te disser os homicídios aqui, o problema é isso ou aquilo, essa pessoa está chutando, porque essa informação não está disponível. Eu fiz questão dele repetir, porque esse é um caso gravíssimo. Através das estatísticas é que você descobre as causas e faz a política pública e a estratégia para combater isso. Então, se não tem essa identificação, deve ter um ranking nacional, deve ter um número, se você puder me passar, eu lhe agradeço, sem saber por que foi. A maioria imagina que é droga, né? A maioria das pessoas falam que é por conta do tráfico de drogas, mas pode até ser. Em alguns casos, sim. Mas será que em alguns estados isso é tão forte? Talvez não. Então, eu agradeço esse comentário. E uma última pergunta, 1 minuto para cada um. O que vocês acham do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, a exemplo do SUS, da saúde, a exemplo do SUAS, da assistência social? Por que não criar o SUSP, que seria, hoje ele existe em lei ordinária, mas não dá o poder necessário para fazer com que o item mais comentado desde ontem, união de banco de dados, união de forças, isso não acontece, por exemplo. Por que a lei não foi suficiente e você não acha, vocês dois, que a constitucionalização do sistema de segurança pública, além de trazer também a obrigatoriedade de recursos, não é trazer um mando da União nos estados. Por exemplo, ninguém manda nos governadores na área da saúde, e muito menos na assistência social. É uma tripartite de consenso. Não existe voto. Os 3 votam, 2 uniram e 1 perdeu. Não existe isso, nem no SUS e nem no SUAS. Tem discussão de 12, 36, 48 horas até dar consenso.
Então, ninguém vai mandar em ninguém, deveria ser mais ou menos no mesmo sistema, né, se isso fosse efetivado. Eu estou dizendo assim porque eu sou a favor. Pode até me provar o contrário, eu não tenho compromisso com o erro. Então, esse SUSP me agrada pelo recurso e pela unicidade de ações. O banco de dados acho que seria o primeiro disso tudo, e teria que fazer uma PEC, claro, e a criação do Ministério da Segurança Pública. Como eu acabei de dizer, saúde, educação, assistência social, todo mundo tem um ministério. Será que não era uma narrativa e um símbolo que a população brasileira está aguardando? O que é Ministério da Justiça para as pessoas? Será que as pessoas sabem o que é o Ministério da Justiça? Eu acho que a narrativa é muito importante. Quem cuida de justiça? Não é os juízes? Não é o tribunal? Não é o juizado? O que é esse Ministério da Justiça? Então, tem muito valor o Ministério da Justiça, enorme, mas tirar a segurança pública de lá e criar esse símbolo de importância, o que vocês acham disso, dessas duas coisas, o Ministério e o SUSP constitucionalizado? Daniel, primeiro. Bem, eu acho extremamente positivo a proposta do SUSP, muito me agrada. Inclusive, eu acompanho todos os acontecimentos relacionados ao SUSP, inclusive a questão do compartilhamento de fundos, né, pelo fundo do SUSP em especial. A gente tem... eu tenho uma boa expectativa. No entanto, como a senhora bem pontuou, existe uma resistência dos estados em aderir. Acredito eu, em função, talvez, que os estados acreditem em uma contraprestação da União a maior do que a União, em tese, esteja propondo da forma como está. Então, na verdade, é algo que tem que ser melhor estudado, melhor analisado, uma forma de convencimento dos estados a aderir a uma proposta que é de suma importância para os estados, principalmente para os estados que são mais violentos. Então, se a gente está trazendo oportunidades de compartilhamento de dados, oportunidade de compartilhamento de informações, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Mas também tendo o lado dos governadores, né, e também existem questões políticas envolvidas que fogem um pouco e acaba que a técnica fica um pouco de lado nesse ponto. Então, talvez, de fato, uma PEC resolveria. Então, com relação a esse primeiro ponto, a senhora vai falar? Não, pode falar. Pode terminar. Com relação ao segundo ponto, era sobre o Ministério da Segurança Pública. Sim. Ele existiu por 18 meses, Jugman, governo transitório Michel Temer, e depois ele foi extinto novamente. Então, por 18 meses, em 500 anos, existiu um Ministério da Segurança Pública. Eu acho também extremamente positivo, porque você consegue separar um pouco dois temas que são muito grandes. Então, assim, você por exemplo, tendo especialistas dentro da área de segurança pública, atuando no Ministério da Segurança Pública, tendo especialistas da área de justiça trabalhando no Ministério da Justiça, em outros focos, na parte prisional, acredito eu que você consiga fazer um trabalho mais específico, um trabalho mais técnico e entregar mais para a sociedade, exatamente propondo alternativas que podem surgir a partir de estudos, pesquisas específicas, que cada ministério vai poder desenvolver. Você vai ter um orçamento diferente para cada ministério, o que impacta também no investimento com relação à capacitação, à pesquisa, enfim. Acredito que é positivo, sim. Obrigada, doutor Daniel. Por favor, Bruno, essas duas respostas e nós vamos finalizar. Tá. Não, bem rápido. Eu sou bem cético com relação à PEC, tanto porque eu acho que, enfim, a gente ainda não viu essa proposta escrita, né? E acho que tem toda uma discussão que é importante a gente fazer de qual é o ambiente político para aprovação de uma PEC desse tipo no Congresso, que eu acho bastante difícil. Eu sou bastante entusiasta do SUSP, e eu acho que esse arcabouço já permite muito trabalho integrado e bastante avanço.
E o fato de você ter criado um recurso que vem das loterias, que é bastante dinheiro, ele é um chamariz importante para você usar como indutor de política, né? Então, sim, até vou exagerar em alguns exemplos, mas acho que ajuda bastante a gente ver como isso funciona na prática, né? Se você tem, por exemplo, um governador, uma governadora, que está na Polícia Civil priorizando uma estrutura de combate a roubo a banco, então, criando um monte de delegacia, dando recurso, etc., e está deixando para trás investigação de homicídios, por exemplo, ou investigação de violência doméstica. Você tem a condição de, como governo federal, falar, olha, tudo bem, mas se você quiser recurso do governo federal, a gente acha que a prioridade tem que ser os crimes contra a vida, os crimes violentos patrimoniais, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essa infraestrutura, ainda que ainda seja muito pouco executiva, eu acho que eu gosto muito das diretrizes que foram colocadas ali, tanto na questão de quais crimes têm que ser priorizados, mas também de questões de transparência da polícia, dessa questão de ter que divulgar os indicadores, de que ter um elemento para a sociedade cobrar, ter que ter eixos... data susp, né? Exatamente. Eixos de controle, de ouvidoria, de corregedoria, né, para que os abusos sejam apurados. Então, eu sou bastante fã dessa iniciativa. E do Ministério, opinião pessoal, tá? Não é opinião do Instituto. Eu acho que, concordo com o doutor Daniel, eu acho que são muitas atribuições no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que... Segundo o ministro Lewandowski, lá dentro tem 5 ministérios. Pois é, enfim, cuida de coisas relacionadas a índio, à terra, à imigração, todas as questões relacionadas à justiça e cooperação internacional nesse campo de justiça e segurança pública é um tema gigantesco e que demanda, eu acho, bastante energia. Então, minha opinião pessoal é que eu acho que mereceria ter um ministério próprio. Muito obrigada a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigada, doutor senhor Bruno Langiani e Daniel Belchior. Muito obrigado pela participação e pela colaboração. Boas férias, continue aí. Tira o terno, a gravata e vai aproveitar suas férias merecidas. Muito obrigada a todos. Agradeço, doutor. Obrigado a todos.